Turma, o Ceará é o único representante do futebol cearense nas semifinais da Copa do Nordeste. O Vovô ganhou do Sport por 4-2 nas cobranças de pênaltis, depois de empatar por 0-0 no tempo normal na noite chuvosa na Ilha do Retiro. Já o Fortaleza acabou sendo eliminado porque perdeu para o Bahia por 2-1 na Fonte Nova, o mesmo placar que o Ferroviário perdeu para o CSA lá no Rei Pelé. Vamos falar sobre essas quartas de final da Lampions League nesta quarta-feira? É isso, meus amigos, mas antes deixa eu pedir seu joinha, seu like, sua curtida que ajuda demais, fortalece demais aqui o canal pra gente seguir firme e forte falando do futebol cearense. Se você ainda não se inscreveu, aí é que você vai me ajudar. Se inscreva no canal, clique no sininho para receber as notificações e vamos lá, vamos falar aqui um pouco, né, dessa noite do futebol cearense em que somente o Ceará conseguiu se garantir nas semifinais. A gente torcia até por uma final, né, do futebol cearense. A gente imaginava que tanto Ceará e Fortaleza pudessem se classificar e aí iam fazer uma semifinal e o Ferroviário avançando iria pegar o Confiança. Então acreditava que era possível demais sonhava muito para que acontecesse uma final cearense na Copa do Nordeste. Não aconteceu, o Ceará permanece aí, vai enfrentar o Bahia, jogo lá na Arena Fonte Nova, enquanto que na outra semifinal é Confiança, meus amigos, e a equipe do CSA com jogo lá no Rei Pelé. A CBF ainda vai informar as datas, quando é que vai acontecer isso, porque o Bahia tá jogando as partidas do playoffs da Sul-Americana, então assim, vai ter alguns jogos adiados também do Brasileirão, tá disputando a Copa do Brasil, então vai demorar aí pra gente saber quando, provavelmente na próxima data FIFA em setembro. Mas vamos por partes, vamos falar o que aconteceu nesta noite de quarta-feira, começando pelo Ferroviário, 7 da noite, foi o primeiro jogo. O Ferrão, cara, eu acho que não fez uma má partida, acho que começou com muito abaixo, e aí o CSA aproveitou, foi muito melhor, o Ferroviário parecia um pouco perdido, sem entender muito bem, e acabou levando os 2 gols, mas depois acabou descontando sim com Wesley Júnior de cabeça, num cruzamento, num escanteio, e aí pressionou. No segundo tempo teve uma defesa, um pênalti do João Vitor, né? A equipe do CSA poderia ter aberto lá o 3-1, pressionou. É verdade que o CSA eu acho que jogou melhor do que o Ferroviário, mas o Ferroviário teve 2 chances, uma com o Ciel e a outra, acho que foi o Garibe, eu agora não estou lembrando bem, que poderia ter empatado ali no finalzinho e aí levaria para as cobranças de pênalti. Mas eu acho que o Ferroviário não fez uma má partida, não é isso? Jogar fora de casa contra a equipe do CSA, Rei Pelé, torcida pressionando. Depois desse mau momento que o time vinha na série D do Brasileiro, com 3 jogos sem vencer e 2 empates dentro de casa, eu acho que o time até fez uma boa partida. E se tivesse caprichado um pouquinho, quem sabe tivesse levado pelo menos para as cobranças de pênalti. Mas enfim, é desejar sucesso agora o Ferroviário na Série D do Brasileiro, focar bastante para conseguir a classificação, não perder o rumo e conquistar essa classificação para a próxima fase. Vai pegar o Horizonte no próximo final de semana, lá no Domingão. Já o Fortaleza, meus amigos, vamos lá, vamos por partes aqui falar sobre o Fortaleza, a derrota por 2-1. Eu achei interessante a escalação do Vojvoda, porque ele colocou Lucas Sacha e colocou Matheus Pereira, era o que eu acho que deveria acontecer, aí colocou o Pochettino. Sem o Bruno Pacheco, ele acabou escalando o Diogo Barbosa. Eu não sou fã do Diogo Barbosa, eu acho ele muito falho. Eu acho que o Pacheco, até o Mancuso na esquerda, eu acho melhor do que ele, mas eu acho que ele poderia ter jogado um pouco mais, principalmente ofensivamente. Eu acho que ele é melhor ofensivamente do que defensivamente. Ele escalou o Brits lá na direita, né? Tinha o Kusevich com Mancha. E lá na frente, Marinho e Lucero, né? Achei bem interessante, porque o meio de campo do Fortaleza, né, foi Sacha, Matheus Pereira, que me impressionou. É titular absoluto. Pode esquecer aí, meu amigo, é titular absoluto. Lucas Sacha, Matheus Pereira, Pochettino e Martinez. 3 volantes, mais um meia ali com o Pochettino. Bahia com 3 atacantes, meu amigo. Ademir do lado, Pulga do outro e o William José, além do Everton Ribeiro, do Lucas e do Caio Alexandre. Nossa, é um timaço, né? Então, acho que o Vojvoda povoou bem ali o meio de campo e deu certo. Assim, uns 15 minutos iniciais, Fortaleza com marcação em cima, pressão em cima, deu certo e quase consegui abrir o placar ali no início. Mas aí depois o Bahia foi entendendo o jogo do Fortaleza, estudou, percebeu onde é que estava errando, né, na saída de bola, foi conseguindo chegar e aí aos poucos foi melhorando e aí cresceu na partida, criou oportunidades, o Juba acertou a trave do João Ricardo e aí teve um pênalti polêmico. Eu acho que houve o toque, sim, do Martinez no Gilberto, mas aí eu só não sei se dá, porque ele estica a perna assim, a sensação é que como se ele tivesse forçado o pênalti. E aí fica a carga do árbitro. Olha,
Assim, por mim, se o árbitro não dá pênalti, não seria nada de outro mundo. Não seria nada. É o típico do lance que se é pênalti, beleza. Se não é, um abraço, segue o jogo, não tem nenhum problema. O Brits ficou revoltado, indignado. Tá até lá no meu Instagram, quem quiser ver. Ele se soltou no intervalo da partida, ele soltou os cachorros no árbitro, o Antônio Tipo Moraes, o piauiense. Mas enfim, eu acho que o que acabou o Fortaleza não foi isso, né? Porque teve um pênalti pro Fortaleza e ele, pro Bahia, ele não marcou no segundo tempo, a gente fala já sobre isso. Mas eu acho que o frango do João Ricardo foi terrível, né? Foi um negócio assim pesadíssimo, porque ele abala a confiança do goleiro, abala a confiança da defesa, né? Porque você fica com receio, pô, será que eu vou deixar chutar de novo? O chute do Caio Alexandre, no meio ele não consegue segurar, a bola passa, um frango daqueles típico mesmo. E aí o Fortaleza volta no segundo tempo, meus amigos, e volta, olha, em rotação baixa, sabe? Eu não sei se o Bahia fez um outro tipo de marcação, e aí o Fortaleza não conseguiu melhorar, não foi bom. E só foi melhorar bem depois, acho que uns 20 minutos, com 18 minutos. Eu acho que quando faz as mudanças, o Vojvoda tira o Sacha, tira o Lucero para colocar o Breno Lopes e o Davidson. Aí ele volta para um 4-3-3, né? Se é que a gente pode dizer assim. Breno Lopes de um lado, Marinho do outro, com o Davidson centralizado. Aí ele recua o Martinez, fica com o Matheus Pereira e o Pochettino. O time vai para cima e consegue o gol. Um belo gol, por sinal, do Matheus Pereira. Para mim, como eu disse, titular absoluto, tem que ser titular, não tem nem o que questionar. Acho que o Matheus Pereira é ele mais 10 aí. Porque ele joga bem, deu para mostrar que tem categoria. Se impõe, sabe conduzir a bola, sabe chutar de fora da área, marca bem, preenche bem os espaços. Gostei bastante do Matheus Pereira. Então assim, aí faz o 2-1 e vai para cima. Bahia tem suas chances, abre espaço, o Fortaleza abre espaço, né? O Vojvoda faz mudança, depois coloca o Caleb, coloca o Pikachu, vai para cima para tentar mesmo o empate, pressiona, tem uma bela falta do Marinho, rapaz, lá no ângulo, mas o Felipe lá, o Marcos Felipe acaba fazendo uma bela defesa. Aí tem pressão, né? O cruzamento na área, aquela coisa toda. O Bahia perdido, praticamente não chega mais na área do Fortaleza. E aí vai na pressão, e aí não tem mais tática, não tem mais técnica, vai com tudo ou nada. O Fortaleza pressiona, mostra força, mostra intensidade para buscar o empate, mas aí, meu amigo, sem competência no setor ofensivo é complicado. E aí, mais uma vez, o time acaba padecendo, perde. Aí no final vai lá criticar a arbitragem. Tem um pênalti pro Bahia que muitos falam que foi pênalti porque o Gustavo Mancha abre assim os braços, apesar de não estar, porque diz que se levanta assim acima do ombro é para marcar pênalti de qualquer jeito. Mas o Mancha tá com o braço baixo, mas eu vi a alegação do Bahia que era para ser pênalti porque ele amplia o espaço dele. Mas a arbitragem marca, não, como é que se diz, né? O árbitro marcou pênalti, mas o VAR chamou ele e ele desmarcou, né? Porque ele disse que o braço tá baixo. E aí fica nessa dúvida. Então, assim, eu acho que o árbitro foi fraco por dois lados. Marcação de falta, enquanto quem se jogava marcava falta. Quem gritava mais alto, ele marcava. Tinha jogador que era para receber amarelo e não deu. Era jogador que não era para receber amarelo, ele deu. Então é muito fraco o árbitro. Acho que é fraquíssimo mesmo. Mas a Fortaleza não perdeu por causa da arbitragem. Perdeu porque, infelizmente, eu acho que o João Ricardo acabou levando um frango daqueles. E uma falha daquelas, ela maltrata demais o time. Acho que por isso Fortaleza perdeu. Dá uma esperança pro torcedor, porque é um time que, assim, joga fora de casa contra o Bahia, que é um time muito bom, um time excelente, apoio da torcida, mais de 30 mil pessoas na Arena Fonte Nova. Fortaleza mostrou uma disposição diferente. Mas é o que eu digo, meus amigos, jogo decisivo não se joga, se ganha. Precisava nem ter feito nada. Se tivesse se classificado, era a melhor coisa do mundo. Enfim, agora tem um Clássico Rei e aí começa o Brasileirão, minha amiga. Aí a barba cresce, né? Porque o Fortaleza precisa da vitória porque tá na zona de rebaixamento. E agora falando do Ceará, olha, foi um jogo mais uma vez, de dois tempos distintos do Ceará. E mais uma vez fora de casa o Ceará, olha, rapaz, é complicado. O primeiro tempo foi muito fraco. O jogo em si, o primeiro tempo, com muita chuva, meus amigos, muita chuva mesmo em Recife, o que a gente percebeu foi um Ceará bem abaixo e o Sport muito fraco, né? O time do Sport. Nossa, mãe de Deus. Assim, e o primeiro tempo o Sport tem mais chance, tem uma bela defesa lá do Bruno Ferreira, que eu vou te dizer. E tem um chute lá também, acho que foi do Barleta, que tem um desvio. E tem uma cabeçada lá do Bruno, acho que foi do Paciência. E
Rapaz, ali quase que é gol. Viu? Nossa, mãe de Deus, que defesa. Pra mim, a defesa do jogo foi essa do Bruno. Então, assim, mas, beleza. Primeiro tempo, corrige, aquela coisa toda e tal. No segundo tempo, é outro Ceará. Como que pode? O mesmo time, rapaz, completamente diferente, rapaz. Pressionando saída de bola do Sport. O Sport não estava mais sabendo. Pô, o Sport só foi chegar na área do Ceará, acho que depois dos 30 minutos. E olha lá, foi uma coisa bem básica mesmo. Mas, nossa, eu disse, rapaz, como é que pode? Teve boa chance, com 3 minutos teve uma chance com o Pedro Raul, uma cabeçada para fora. Teve outra com 5 minutos, uma cabeçada do Galhardo para fora. Com 8 minutos, um chute do Pedro Henrique para fora. Então, assim, em 10 minutos o Ceará jogou tudo que em 49 minutos do primeiro tempo não aconteceu. E aí o time melhor, com uma pegada melhor, o meio de campo saindo e tal. O Fernando Sobral jogou muito bem. Mas faltou, né, aquele golzinho, né? Faltou aquela oportunidade, aquela criação lá. O Pedro Raul estava muito isolado, ele às vezes vinha buscar a bola e aí a bola não chegava. Cara, o Galhardo foi muito mal no primeiro tempo, mas no segundo tempo ele deu uma melhorada. Mas eu acho que o Ceará precisa de reforço, meus amigos. O Ceará precisa de reforço. Série A do brasileiro, eu não sei não, viu? Porque o Sport, olha, o Sport é fraco, meus amigos. O Sport é fraco. Olha, o Sport não conseguia fazer uma tabela, os cruzamentos, os jogadores erravam. Nossa, muito, muito fraco. Então, assim, o Ceará pegou um adversário que não é parâmetro. Mas, rapaz, eu defendo a tese. O time tá jogando fora de casa, uma chuva sem tamanho. E é um jogo decisivo, precisa dar espetáculo, tem que ganhar. Não conseguir ganhar no tempo normal, ganha nos pênaltis, é o que importa. É isso, meus amigos. Tá classificado. Você acha que se chegar à final, for campeão, você vai lembrar se o time jogou bem ou mal contra a equipe do Sport? Você lembra da final da Copa do Nordeste 23? Quando o Ceará ganhou do Sport nos pênaltis, jogou péssimo com o Eduardo Barroca. Ganhou. O que fica na história é o título, é o resultado final. E foi o que aconteceu. Agora, que precisa de reforço? Precisa, porque realmente o time não foi bem. Ele colocou o Matheus Araújo, ele colocou o Fernandinho. Cara, eu só queria que ele botasse, com todo respeito, eu não sei o que é que vocês pensam, digam aí nos comentários. Por que não bota o Fernandinho lá no lugar do Galhardo e deixa o Pedro Henrique no canto dele? Não dava para fazer um pouquinho isso, não. Ou bota o Pedro Henrique lá no lugar do Galhardo e vem o Fernandinho para cá. Eu acho que era possível o Léo Condé fazer alguma dessas alternativas. Ele colocou o Lourenço, eu gostei do Lourenço, ele jogou um pouquinho melhor do que ele vinha jogando, não fez uma grande partida, mas jogou um pouquinho melhor, colocou o Lourenço, colocou o Matheus Araújo, colocou o Richards com 3 minutos levou um amarelo. O Richards, me ajude a lhe ajudar. Homem. Você não precisa disso não, homem. Você não precisa disso, é um bom jogador. Mas enfim, aí no finalzinho, vacilada, praticamente o último lance da partida do Ceará, deu uma vacilada que se olha, foi o Carlos Alberto do Sport, ele perdeu sozinho, um cruzamento na área, sozinho, ele podia ter matado no peito, ter segurado, ter feito o que ele quisesse, ele bateu de primeira de chapa, bola na mão do Bruno, e aí, graças a Deus, não teve nada, 0-0 foi para os pênaltis, mas assim, o Ceará não podia. Rapaz, se o Ceará tem 2 jogadores ali um pouquinho acima da média, não tinha problema nenhum, poderia ter ganho a partida. Mas acho que fez um primeiro tempo muito abaixo. Acho que o Sport foi melhor do que o Ceará no primeiro tempo, mas no segundo tempo o Ceará deu uma corrigida. Lá o Condé deve ter puxado a orelha lá de todo mundo, reclamado bastante. E aí no segundo tempo acho que o Ceará foi melhor. Fez uma marcação diferente, uma saída de bola diferente, pelo menos com mais rapidez. No primeiro tempo tiveram 2 lances, cara. Um do Galhardo, cara, era só ele tocar pro Pedro Henrique. Aí ele adianta a bola e perde. Aí tem um outro lance que é o Mugni. Ele tá com a bola, se ele bate de primeira, a bola chegava no Pedro Raul e aí ele poderia sair. Aí demora, aí perde a bola. Então assim, o Ceará precisa. Passou um mês aí, dias de descanso e treinando, não pode ter uns vacilos desses. Eu entendo, eu respeito, tava chovendo, aquela coisa toda, falta de ritmo de jogo, blá blá blá. Mas não pode, cara, não pode, que é jogo decisivo. Em jogo decisivo você não vacila, você não pode vacilar, ainda mais nos lances desses em que se você fizer o gol, praticamente mata a partida. E aí nas cobranças de pênalti, o Bruno mais uma vez, bela defesa, se garantiu. O Lucas foi uma defesa, não sei se foi do Carlos Alberto, o Lucas Lima perdeu outro. Aí depois de novo uma outra vacilada lá, o Bruno defendeu. E aí o Ceará acabou vencendo 4-2.
Eu acho que o mais importante para o Ceará, meu amigo, é uma classificação dessa que ganha R$ 770 mil. A confiança vai lá para cima, elimina um rival. Então, eu acho que o principal foi esse. Acho que o torcedor está muito feliz e merece estar feliz mesmo, porque foi sofrido, é verdade, é sofrido, mas como muitos dizem, não é sofrido, não é Ceará, né? Muitos brincam com isso, então mais uma classificação para o Ceará nos pênaltis, já tinha acontecido isso contra o Confiança, né? Na Copa do Brasil, foi sofrido, né? Um jogo daquele, estava perdendo 2-0, foi lá, buscou empate e conseguiu a classificação, e agora contra o Sport, da mesma forma, só que dessa vez fora de casa, na Ilha do Retiro, repetindo que a final de 2023 na Copa do Nordeste. É isso, meus amigos. Se você chegou até aqui, eu agradeço demais. Deixa aí seu joinha, deixa aí sua curtida, porque ajuda demais, fortalece demais aqui o canal para a gente seguir firme e forte falando do futebol cearense. E hoje foi sobre a Copa do Nordeste. Infelizmente, as eliminações do Ferroviário e do Fortaleza, mas ainda bem que o Ceará está representando o futebol cearense, está nas semifinais, vai enfrentar o Bahia lá na Arena Fonte Nova, em jogo único que a CBF ainda vai definir a data. Grande abraço, turma, e até a próxima.